Bom, pessoal, nesta aula nós vamos começar o assunto vetores. Esse assunto é importante, alguns alunos têm uma certa dificuldade, mas você vai prestar atenção e vai entender que é simples o assunto. Meu nome é Jailton Mota, vocês estão vendo aí na tela o meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a aula ou quiserem fazer alguma sugestão ou algumas perguntas, por favor, encaminhem para mim que eu terei prazer em responder. Bom, como eu disse no começo, o assunto é vetores. Mas antes de falar em vetores propriamente dito, vamos entender qual é a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Porque uma grandeza escalar é uma grandeza simples. Ela, para ficar perfeitamente definida, basta um valor numérico seguido por uma unidade. Deixa eu dar um exemplo simples para você entender. A temperatura dessa sala é de 26 graus Celsius. Perceba que essa informação que eu dei é suficiente para você entender. Eu não preciso acrescentar absolutamente nada. O tempo dessa aula é de 10 minutos. Não acrescento nada. Então, são grandezas escalares. Temperatura, tempo, distância, são grandezas escalares. A grandeza vetorial ela é mais complexa. Além do valor numérico da unidade, para ser perfeitamente definida, ela necessita de uma direção e de um sentido. Vou dar um exemplo aqui simples para você entender. Eu estou num carro na Avenida Virgílio Távora. A velocidade que esse carro desenvolve é de 30 km por hora. Será que eu consegui definir velocidade só com essas informações? Eu acho que não. Eu dei o valor numérico seguido pela unidade, 30 km por hora, dei a direção, que é a Senador Virgílio Távora, mas eu não disse se eu estou indo para o sertão ou para a praia. Então, eu não dei um sentido. Então, velocidade é uma grandeza vetorial. Para ela ficar perfeitamente definida, além do valor numérico seguido da unidade, ela necessita de uma direção e de um sentido. Nesse quadro agora, certo? Nós vamos entender como é que eu represento uma grandeza vetorial. Eu uso um ente matemático chamado de vetor. Como o vetor representa uma grandeza vetorial, todo vetor tem que ter um módulo, tem que ter uma direção e tem que ter um sentido. Aí no quadro você percebe claramente que para desenhar um vetor eu tenho uma reta suporte. Esse vetor tem uma origem e tem uma extremidade. O que é que seria o módulo do vetor? É o valor numérico da grandeza, é o tamanho do vetor, perfeito? O que é a direção? É o ângulo formado entre o vetor e um eixo que eu uso como referencial. Normalmente a gente usa como referencial um eixo horizontal, ok? Então, módulo é o valor numérico seguido da unidade, é o tamanho do vetor. Direção é o ângulo que ele forma com um eixo horizontal. E sentido é a orientação que eu dou ao vetor na mesma direção, ok? Eu posso ir para a direita, eu posso ir para a esquerda, eu posso ir para baixo, eu posso ir para cima. Então, isso é o sentido. Então, vamos lá. Para me representar uma grandeza vetorial, eu uso um ente matemático chamado de vetor. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando eu falo em vetores, eu tenho que desenhar um vetor. Então, as operações com vetores são operações geométricas, não são operações aritméticas. Professor, qual é a diferença? Deixa eu explicar para você entender rapidamente. 2 mais 2 é igual a 4. Ótimo. Mas se eu trabalhar com vetores, se eu tiver um vetor cujo módulo é 2 e outro vetor também cujo módulo é 2, pode ser que a soma entre eles seja 0, pode ser que a soma seja 4, pode ser qualquer valor entre 0 e 4. Por quê? Porque depende do desenho que eu vou fazer de cada vetor. Então, repetindo, as operações com vetores são operações geométricas. Depende do desenho que eu faço de cada vetor. Tá claro isso? Bom, então nós vamos começar no próximo quadro a primeira operação com vetores. Nós vamos falar da decomposição de um vetor em duas direções. Perfeito? Eu coloquei a direção número 1 e coloquei a direção número 2 aí no quadro de vocês, pessoal. Estão vendo aí, não é? Perfeito. Então, eu tenho um vetor e quero decompor o vetor na direção 1 e na direção 2. Como é que eu faço? Eu passo retas paralelas às duas direções, ok? Aí eu vou ter uma componente do vetor no eixo 1 e vou ter uma componente no vetor no eixo 2. O que é que eu fiz aí? Eu tirei o vetor e substituí pela componente V1 no eixo 1 e pela componente V2 no eixo 2. Nós chamamos esse processo de decomposição vetorial. Agora, tem uma parte importante que eu gostaria de falar agora. Pessoal, as leis matemáticas, elas não são relacionadas com os vetores, tá certo? Eu não posso usar uma lei matemática
para relacionar uma operação com vetores. Eu só posso usar as leis matemáticas para trabalhar somente o tamanho dos vetores, os seus módulos. Então fica claro, as leis matemáticas eu trabalho os módulos dos vetores. Por exemplo, eu quero relacionar o vetor V com a sua componente V1 e com a sua componente V2. Eu só vou relacionar o tamanho dos vetores. Não posso relacionar nem direção, nem o quê? Sentido. Para isso eu posso usar a lei dos cossenos. Mas, professor, eu estou vendo aqui que o senhor usou a lei dos cossenos e colocou um sinal positivo. Nós sabemos que a lei dos cossenos é para triângulo, o sinal é negativo. Concordo com vocês. Mas perceba que o desenho que eu tenho é de um paralelogramo. Então, toda vida que você tiver um paralelogramo, você vai usar a lei dos cossenos com sinal positivo. Tá claro isso para vocês? Repetindo. Eu posso usar a lei dos cossenos, mas vou botar um sinal positivo toda vida que eu estiver trabalhando com um paralelogramo. Então, percebam aí, eu vou relacionar o módulo do vetor V, o módulo do vetor V1 e o módulo do vetor V2 e o ângulo formado entre eles usando a lei dos cossenos. Lembrando que eu falei módulo, as leis matemáticas relacionam somente os módulos, não são os vetores. Bom, só relembrando, então V ao quadrado vai ser V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais 2V1 V2, cosseno de alfa. Então, essa é a primeira operação com vetores, decomposição vetorial. Bom, no próximo quadro, nós vamos ver a segunda operação com vetores, que eu chamo de soma vetorial. Para você determinar uma soma vetorial, é interessante, quando eu trabalho com dois vetores, que é o caso aí desse quadro, que você faça coincidir a origem desses dois vetores. Professor, por que eu tenho que fazer coincidir a origem dos dois vetores? Porque na hora que eles têm a mesma origem, eu posso determinar o ângulo entre eles. Perceba? A regra que eu vou usar aqui é a regra do paralelogramo. Eu vou pegar o vetor V1 e projetar o vetor V1 à direita. Vou pegar o vetor V2 e vou projetar lá em cima. Percebam que eu desenhei um paralelogramo, concordam comigo? Na hora que eu desenho um paralelogramo, eu vou poder desenhar o vetor soma ou o vetor resultante. O que é o vetor soma ou o vetor resultante? É o vetor capaz de substituir o vetor V1 e o vetor V2. Como é que eu faço para desenhar? Lembrando que o processo é geométrico, é desenho. Como é que eu faço para desenhar o vetor soma ou o vetor resultante? Eu pego a origem comum e ligo até a extremidade das projeções. A esse processo nós chamamos de regra do paralelogramo. Quando é que eu vou usar? Quando eu tiver dois vetores e fazer coincidir essas origens. Pessoal, eu posso relacionar o tamanho, o módulo dos vetores. Para isso eu uso uma lei matemática chamada lei dos cossenos. Por que o sinal é positivo? Porque isso aí é um paralelogramo, não é um triângulo. Como é que eu faço para relacionar esses módulos? De novo, V ao quadrado vai ser V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais 2V1 V2, cosseno do ângulo formado entre os vetores que eu chamei de ângulo alfa. Bom, agora eu queria mostrar para vocês uma outra maneira da gente somar vetores. Normalmente a gente utiliza esse segundo processo quando eu tiver mais do que dois vetores, quando eu tiver 3, 4, 5, quantos vetores eu quiser. Nós vamos chamar essa regra de regra do polígono. Vejam como é simples. Como é que eu aplico a regra do polígono? Eu faço coincidir a origem do segundo vetor com a extremidade do primeiro, a origem do terceiro vetor com a extremidade do segundo, e assim vai. Então, eu faço coincidir a origem, nesse caso aqui que eu tenho dois vetores, eu estou colocando o vetor V2, a origem do vetor V2 com a extremidade do vetor V1. E como é que seria essa lei do polígono? Simples. Eu pego a origem do primeiro vetor, que é o V1, e ligo a extremidade do segundo vetor, que é V2. Esse vetor que eu desenhei é o vetor soma ou o vetor resultante, que substitui o vetor V1 e V2. Essa regra é chamada de regra do polígono. Vejam aí, por favor, no próximo quadro, que você, nesse caso agora, eu tenho 4 vetores. Eu quero desenhar a soma desses 4 vetores. Muito simples. Na extremidade do vetor A, eu desenho a origem do vetor B. Na extremidade do vetor B, eu coloco a origem do vetor C. E na extremidade do vetor C, eu coloco a origem do vetor D. Como é que eu faria, então, para desenhar um vetor capaz de substituir esses 4 vetores? É muito simples. Eu pego a origem do primeiro e ligo até a extremidade do último. Como é o nome dessa regra? Regra do polígono. Percebam que o processo vetorial é um processo geométrico. Eu estou desenhando. Uma observação importante para a gente fazer nesse quadro é o seguinte: e se acontecer da origem do primeiro vetor coincidir com a extremidade do último vetor no desenho?
Então, eu fechei uma linha poligonal. E o que é que isso implica? Quando a gente fecha uma linha poligonal, a origem do primeiro coincide com a extremidade do último, a soma dos vetores que pertencem a essa linha vai ser igual a zero. Bom, no próximo quadro, eu mostrarei para vocês alguns casos particulares da soma de dois vetores. Primeiro caso, os dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Nesse caso, pessoal, para simplificar a vida de vocês, quando eles tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, eu posso somá-los algebricamente. Então, o vetor resultante seria, algebricamente, a soma de V1 mais V2, ok? Bom, e quando no próximo quadro, nós vamos ver agora, quando os dois vetores têm a mesma direção, mas têm sentidos opostos. Também é simples. Como é que eu faço para descobrir a soma desses dois vetores? Eu pego o V1 e subtraio do vetor V2 algebricamente. Também é muito simples. Por que eu estou fazendo isso? Porque eles têm a mesma direção e, nesse caso, sentidos opostos. Bom, eu não sei se você lembra, mas no começo eu falei assim, se eu tenho um vetor cujo módulo é 2 e tenho um vetor cujo módulo é 2 também, quanto é que valeria o módulo da soma desses dois vetores? Aí eu disse que pode ser qualquer valor começando em 0 e terminando em 4. Bom, por que isso? Porque, como você viu no exemplo anterior, quando os dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, eu os someio algebricamente. Essa soma é uma soma máxima. O ângulo entre eles é 0. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quando dois vetores têm soma máxima, quando eles tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, o ângulo entre eles for 0. Como é que eu vou descobrir essa soma? Simples, eu somo A mais B. Simples assim. Bom, e quando é que dois vetores têm soma mínima? Quando eles tiverem a mesma direção e tiverem sentidos opostos. Então, basta para calcular essa soma mínima, pegar o valor de A e subtrair do valor de B. Então, o módulo da soma de dois vetores, vai existir no intervalo, que começa no valor mínimo, o módulo de A menos B, e vai até o valor máximo, a soma de A mais B. Dá um exemplo simples. Eu tenho um vetor A cujo módulo é 10 e um vetor B cujo módulo é 2. Quanto é que vale a soma máxima? 10 mais 2, 12. Quanto é que vale a soma mínima? 10 menos 2, 8. Então, a soma ou o módulo da soma existe no intervalo, começando de 8 indo até 12. E depende de quê? Depende do ângulo formado entre os vetores. Está claro isso? Bom, pessoal, seguindo o nosso raciocínio, no próximo quadro, nós vamos ver um outro caso particular, que é quando dois vetores são perpendiculares. O que é perpendicular? É quando o ângulo entre eles for um ângulo de 90 graus. Nesse caso, eu uso o teorema de Pitágoras. É muito simples. Eu vou dizer que V ao quadrado é V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Quando é que eu uso o teorema de Pitágoras? Quando o ângulo entre os dois vetores for um ângulo de 90 graus. Bom, pessoal, no próximo quadro, eu vou fazer um exercício para a gente fixar esses conceitos que nós vimos agora. O exercício diz assim, num plano alfa, temos dois vetores A e B, de mesma origem, formando um ângulo θ. Se os módulos de vetores A e B são respectivamente A3 e 4, determine o módulo do vetor soma. Lembre-se, módulo. Por que módulo? Porque as leis matemáticas, tá certo? Só relacionam o tamanho dos vetores, os seus valores numéricos seguidos das unidades. Não relacionam nem direção, nem sentido. Então, a gente fala sempre em módulo. Então, ele pede assim, determine o módulo do vetor soma nos seguintes casos. Caso A, quando o ângulo entre eles for 0. Bom, vamos ver se a gente vê. Próximo quadro. Se o ângulo entre eles é 0, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, basta somá-los algebricamente. Então, 3 mais 4, quanto é que vale o módulo da soma desses dois vetores? 7. Na letra B, o ângulo agora é de 90 graus. Se é 90 graus, eles são perpendiculares. Eu vou usar o teorema de Pitágoras. Basta usar o teorema de Pitágoras. Então, vou dizer que o vetor soma ao quadrado, ou o módulo do vetor soma ao quadrado, é o módulo do vetor A ao quadrado mais o módulo do vetor B ao quadrado. Então, vamos lá. S ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Fazendo essa conta simples, nós vamos dizer que o módulo da soma desses dois vetores, quando eles forem perpendiculares, é igual a 5 unidades. C agora. O ângulo entre eles agora é de 180 graus. Eles têm a mesma direção e têm sentidos o quê? Vamos lá? Opostos. Vamos lembrar, quando tem a mesma direção e sentidos opostos, eu diminuo o valor de A do valor de B. Uma soma simples, né? E nesse caso é uma diferença. Vamos lá, então eu teria, a soma vai ser 4 menos 3 igual a
1. Muito bem. E no último caso, o ângulo entre os dois vetores agora é um ângulo de 60 graus. Nesse caso, eu teria que usar a lei dos cossenos, pessoal. Vamos lembrar. V ao quadrado vai ser V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, mais 2V1, V2, cosseno do ângulo de 60 graus. Lembrando que eu estou usando a lei dos cossenos com sinal positivo, porque nós estamos falando de um paralelogramo. Então, vamos lá. S ao quadrado vai ser 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 2 vezes 3 vezes 4, vezes o cosseno de 60. Lembrando para vocês que o cosseno de 60 é 1/2. Se eu fizer as contas corretamente, a soma vai dar um valor aproximado de 6 unidades. Pessoal, eu espero ter ajudado de alguma maneira o entendimento da parte de vetores, né? O meu nome é Jailton Mota, está aí o meu e-mail. Qualquer dúvida, por favor, remeta para mim que eu terei prazer em tirar para vocês. Importante também é que vocês acessem as redes sociais do colégio. Pessoal, até a próxima.